Eu sou Vitor Schietti, sou fotógrafo e eu estou desenvolvendo um projeto que mistura aquarela com fotografia, chama Formas Pensamento, mas eu vou chegar a isso por último. Eu vou antes falar para vocês como é que eu cheguei nesse projeto, qual é o embasamento teórico e de referência visual que eu tenho. Então, tudo começa com a Helena Blavatsky, lá em 1870. Ela fundou a Teosofia, né, a Sociedade Teosófica, que é um agregado de conhecimento humano que junta a filosofia, a ciência e a religião. E é uma tentativa de trazer mais para o mundo moderno, para o mundo científico até, essa busca espiritual inerente ao homem, né, que sempre teve e sempre esteve mais vinculada somente à religião. E tem uma máxima da teosofia que diz que não há religião acima da verdade. Bom, ela começou então a produzir esses pensamentos e tal, até 130 anos depois ia culminar em um evento num país tropical. E ela fala dos níveis, assim, aonde estão os pensamentos, por que a gente não enxerga eles? Né? É uma coisa realmente só imaginativa, teórica, ou ela existe de fato? Então ela propõe, e isso não é só a teosofia que fala, outras religiões também falam mais ou menos a mesma coisa, que o mundo se divide em 7 submundos, ou 7 níveis, ou planos. Então a gente vai se concentrar aqui nos 3 primeiros para esse trabalho. Então a gente está aqui interagindo agora no mundo físico, mas todos os demais planos também estão aqui presentes. Né? O próximo plano é o plano astral, onde se processam as emoções. Depois dele vem o plano mental. E é no plano mental que as formas de pensamento são criadas, mas elas se manifestam no plano astral. É interessante notar os reinos, né? O reino mineral, vegetal e animal, todos eles estão ali baseados no plano físico, mas também tem alguma interação ali no plano astral, sendo que o animal já começa ali no mental inferior. O humano vai até o mental superior. E o espiritual, do qual nós fazemos parte também, ele está mais fundamentado nos planos superiores do que na matéria, mas ele tem sim interação com a matéria física. Para entender melhor isso, tem uma analogia que talvez fique mais fácil a visualização. É a gente pegando a matéria, por exemplo, a água, e pensando nela no estado sólido, né, como um cubo de gelo, as moléculas estão mais próximas, mais densas, é uma coisa com menos energia. À medida que você vai colocando energia nesse sistema, vai se tornando mais fluido e mais sutil, até você chegar, né, passando pelo vapor, pelo gasoso, onde você já não enxerga mais a matéria, indo para o plasma, que é o gás ionizado. Então isso tudo a ciência, né, observa facilmente, e é um paralelo interessante com esses planos aqui. Só que a gente ainda não sabe exatamente como medir isso pela ciência tradicional. Outros nomes importantes na teosofia é a Annie Besant e o Charles Leadbeater. Eles escreveram em conjunto o livro Formas Pensamento. E ali são algumas lâminas do livro que foram produzidas por um artista sob direção desses dois pesquisadores, filósofos, que supostamente tinham visão astral ou clarividência. O Homem Visível e Invisível é um dos livros do Charles Leadbeater. Ele fala justamente dos corpos do homem. Ele fala do corpo causal, do corpo astral e do duplo etérico. E ele fala sobre como esses corpos são interativos e maleáveis de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, enfim. Aqui seria o corpo de um discípulo ou avançado, de alguém que já galgou mais degraus na escala espiritual. Então é um corpo causal muito maior, muito mais colorido, mais complexo, rico em detalhes. Aqui o livro Formas Pensamento, né? Logo no começo do livro eles colocam essa paleta de cores, na qual eles direcionam meio que o que cada cor relaciona-se com um tipo de pensamento. Então, ali na terceira coluna, na quarta de cima para baixo e na segunda ciúmes. Então são risquinhos vermelhos pontiagudos num fundo escuro. Acima dele tem amor pela humanidade, que é um tom púrpura aveludado. Né? Aí são lâminas também do livro. Eles ressaltam que é difícil reproduzir com as cores opacas da realidade, como eles mesmos dizem, as cores vibrantes desses planos superiores. Né? Mas essas formas, segundo os dois autores, foram observadas por eles mesmos e, através de um artista, interpretadas.
E aqui as formas de pensamento sobre uma igreja da qual emanava uma música clássica. Bom, mas aí, beleza. E como a ciência, né, pode comprovar a existência desse plano astral, das formas de pensamento, de coisas esotéricas que até hoje, né, não tem tanta prova concreta. E aí, na verdade, a pergunta que eu faço é que instrumentos e experimentos estão sendo feitos para procurar essa resposta. Talvez a gente esteja procurando da forma e no lugar errado. E aí existe um físico chamado Ami Goswami, que é um físico que meio que está tentando mudar esse paradigma. Então ele fala muito de física quântica e ele propõe que não é a matéria que é o essencial, que é a base da existência do universo, é a consciência. E é a partir da consciência que todo o resto se desenvolve. A matéria então seria um subproduto da consciência e não o contrário. Uma coisa que ele fala no livro que eu acho interessante é que a gente tende a esquecer que certas suposições não necessariamente são verdades só porque elas estão aí por muito tempo. Sobre essa interação entre matéria e consciência, o Jung também falou sobre um fenômeno que ele observou chamado sincronicidade, no qual ele observava fenômenos no mundo físico relacionados à psique dos pacientes dele. Então isso também foi observado por Jung, essa interação matéria-consciência. Tem esse japonês, Emoto, que fotografou cristais de água depois de serem submetidos a determinados pensamentos. Então ele colocou num potinho de água uma anotação com a palavra esperança, obrigado, amor e você me dá nojo, quero te matar. E fotografou depois, deixou a água lá por um tempo, em estado líquido, depois congelou e fotografou. E embaixo ele pegou uma água de uma represa no Japão, poluída, submeteu a pensamentos a preces de um monge budista e fotografou. Agora ele foi muito criticado porque o método dele é meio subjetivo, ele aparentemente não utilizou um método científico. Então não é uma fonte que eu estou citando como é a prova de que isso acontece, mas é alguém que está tentando fazer isso e ele inclusive aparece naquele filme Quem Somos Nós. Aí a água submetida à música de Bach e de heavy metal. Ernest Ladny, quem estuda música já deve ter ouvido falar, ele descobriu que você passando um arco de violino numa placa de cobre polvilhada de areia, você consegue formar determinados padrões geométricos. Hoje em dia se reproduz isso facilmente com equipamentos acústicos e quanto maior a frequência, mais complexa ficam essas formas. Então aqui é um exemplo interessante de como a gente consegue observar diretamente uma coisa que é invisível, né, o som é invisível, e não é uma interpretação artística, isso é produzido a partir da interação do som com essa placa e com algum material, como areia, por cima. Aí chegando nas artes, né, aproximando-se mais do meu projeto, temos o Kandinsky, que foi um dos primeiros pintores abstracionistas, ele meio que fundou o abstracionismo, e ele partiu da pintura figurativa também. Ele pintava paisagens e foi desconstruindo isso em borrões geométricos até chegar na pintura abstrata. Há quem diz que ele desenvolveu a visão astral, assim como Leadbeater e a Bessan, através de práticas meditativas. O trabalho dele é muito influenciado pela teosofia, ele teve contato com a obra de Blavatsky, então tem muita ligação realmente com essa questão toda de formas de pensamento. E aqui algumas referências da atualidade, artistas que eu acabo pesquisando, que me servem de inspiração ou de referência. E chegando finalmente no Formas Pensamento, esse projeto eu tenho feito aquarelas com alguns detalhes em nanquim e faço uma fusão digital com fotografias de arquivo meu ou fotografias que eu ainda estou produzindo. Às vezes eu parto da aquarela e vou buscar uma imagem, ou às vezes eu parto de uma imagem e a partir dela eu penso qual é a forma, pensamento que eu quero fazer ali. Nesse caso eu parti da fotografia para fazer essa interação. E aqui no Lago Norte, inclusive, perto aqui do Guatemi, essa foto. E aí cada obra ela foi feita com algum intuito, ela tem um objetivo, mas eu prefiro deixar isso para o espectador. Eu não defino o que ela quer dizer ou qual é o objetivo final, mas elas são representações de lembranças, sentimentos ou ideias.
Essa é uma das mais recentes. E aí o projeto está em fase de captação de recursos. Quem quiser colaborar ou conhecer mais a respeito, acesse o site movere.me. Lá vocês encontram o projeto Formas Pensamento e formas de contribuir com doações em troca de recompensas como ímãs de geladeira ou impressões fine art, impressões fotográficas, enfim. É o primeiro link aí, movere.me/projeto, enfim, se vocês forem no Movere é fácil de achar. Aí embaixo é o meu site. O meu blog calefação.wordpress.com, é onde eu publico meus trabalhos autorais, como esse projeto e outros. E meu Twitter, sketch, @sketch. É isso.